emocionada, né? Porque foi um presente que eu ganhei de Deus e os orixás. Femabel, depois a Vivi. Tô aqui atrás. Depois a família do Fê também, que me ajudaram muito no projeto, no ano do Milton. Foi um momento muito especial pra gente. Eu pude ver um pouquinho esse trabalho de perto, essa família tão forte, tão potente, né? Porque eu falo que nada é tão importante quanto a família, quanto a união, quanto o amor, né? E quando a gente precisou, sem um dinheiro, sem nada, a galera, sem conhecer o nosso trabalho, o meu trabalho, topou, foi lá e a gente deu o nosso nome. E mesmo assim, com muita resistência, com muita força de vencer, né? Porque a gente sabe que é muito difícil as pessoas valorizarem a arte preta. E é isso, gente. Eu acho que é muito, muito importante que a gente esteja mais juntos, né? A gente possa estar trabalhando mais juntos nesses eventos, fazendo essa troca. Eu acho que isso só cresce um pouco do que a gente faz na vida. Muito feliz de estar aqui também. Somos uma comunidade, né? E isso me conforta bastante. Nas últimas semanas eu falei, Fê, tô com medo. O que eu vou falar, meu Deus? E é muito bom chegar aqui e ver muitas pessoas próximas. Isso é reconfortante, né? Saber que a gente está em comunidade, tá? Em um espaço seguro, com pessoas que estão produzindo, pensando em cultura aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, gente. Agradecer também, né, pelo carinho de Femabel, né? Espero que seja. Não, brincadeira. Essa também é a linguagem do afeto, de ficar perturbando, brincando. A Crioula vai poder dizer aqui também, né, e outros presentes. Então, no meio das brincadeiras, no meio das risadas, é que a gente muitas vezes faz a vida acontecer e esquecer um pouco os estresses que a gente também merece. Sou professora de férias, então hoje eu tô sem férias. Eita, como o mundo é bonito, coisa linda. Então, mais uma vez, obrigada e estou muito feliz por estar aqui. Boa tarde, gente. Eu fico um pouco nervoso. Primeira vez que eu faço parte e também estou muito emocionado porque vim falar sobre o espaço e o grupo que me formou e quem eu sou hoje. É muito importante e emocionante. Agradecer o convite e é isso. Tique de jornalista, tá? Ficar anotando as coisas. Fiquem tranquilos e tranquilas, não é nada. Ela é a psicóloga que quando a gente fala alguma coisa anota e você fica assim, falei merda. Pode falar merda? Pode, imagina. Falei até fazer. Melhor não. Mas eu anotei aqui duas palavras, né, do que foi dito nessa primeira rodada de agradecimento, que é família e comunidade. E aí é muito representativo que a gente esteja em um templo e que a gente esteja aqui falando em comunidade, falando não só para os nossos, mas para além dos nossos, uma vez que a gente tem uma transmissão, uma vez que a gente tem uma gravação que fica como registro do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, pensando nesse legado, né, que foi uma palavra que também apareceu na parte da manhã, pensando no tema desse nosso encontro, que é vivos, né, e é um vivos com exclamação, não é um vivos mais ou menos, é um vivos, né? Tem uma exclamação aí para as professoras de português, tem uma exclamação, tem uma entonação diferente nesse vivos. Então, como é que vocês, cada um nos seus projetos, cada um no legado que pretende deixar para o futuro, para a garotada, para quem vem depois da gente, o quanto que vocês tiveram de motivação para estar onde vocês estão, para encabeçar o que vocês estão encabeçando hoje, e o que vocês pretendem dentro, cada um do seu projeto, cada um do seu quadrado, deixar de legado para manutenção dessa comunidade, para manutenção dessa família. Vivi. Vivi, eu acredito muito, o Femabel, ele levantou uma pauta muito importante em relação
O que a gente está vivendo hoje na comunicação, na internet, né? Infelizmente, o que valoriza, o que as pessoas valorizam são coisas que não têm conteúdo, coisas que acabam não influenciando nada na vida do próximo. Eu acho que eu fico até um pouquinho, às vezes eu fico me questionando dentro de casa, essa palavra, né, influenciador, o que é influenciar a vida do outro? E é tanta coisa, tanta besteira que você vê, e o que a gente faz diariamente, que é tão necessário, pouco as pessoas conseguem valorizar. Então, eu acho que quando a gente idealiza um projeto, quando a gente sonha em um projeto, eu acho que primeiro de tudo é muito sobre nós mesmos, sabe? Tipo, o meu sonho, o que tem falta na minha vida, ou talvez o que eu deixei de fazer, que eu não tive oportunidade, e já que eu tenho essa oportunidade de ser a vitrine, de ser uma referência naquilo que eu faço dentro do carnaval, então eu vou usar isso ao meu favor, né? Primeiro de tudo, eu acho que é isso, quando a gente idealiza, tem muito a ver com a gente, o que a gente quer, o que a gente queria aprender, que a gente não conseguiu. E quando a gente coloca isso em prática, você começa a atingir outras pessoas. E aí você entende a potência do que é estar na vida de outras pessoas. O tão positivo que o tão transformador que é um projeto social, sabe? Então, eu acho que... E você vai criando várias coisas ao longo do processo, né? Eu comecei lá no projeto, na Escola de Arte Paulo da Portela, a gente tem aula de teatro, aula de canto, dança de salão, samba fitness, samba, trança, literatura, enfim, várias outras coisas. A gente faz palestra, a gente faz encontro, a gente faz festival. E eu comecei, na verdade, pensando no seguinte: o que mais me incomodava era que todas as pessoas brancas e famosas, elas estavam no nosso lugar no período do carnaval. E quando acabava o carnaval, elas estavam na televisão, ganhando seu dinheiro, enriquecendo mais. E a gente não era ninguém. As pessoas ainda brincavam, nossa, quem é você na rua, assim, sem cabelo, sem nada, que a gente tira tudo, né? Tira a peruca, anda normal, volta a ser uma pessoa normal. E aí, como as pessoas desvalorizam isso? Eu ficava muito incomodada, eu falava, mas por que não pode ser ao contrário? Por que uma passista não pode ser uma atriz? Por que uma passista não pode cantar? Por que ela não pode viajar? Por que ela não pode estar em outros meios? Porque só isso basta pra gente. Então, quando eu trouxe esse projeto, eu pensei muito nesse futuro, né? Do que seria o carnaval e as pessoas que fazem, tanto passista quanto ritmista, todo mundo que faz o carnaval, que você conhece bem, os segmentos, como essas pessoas estariam daqui a 10 anos. Que elas pudessem estar além, sabe, à frente daquilo ali só que elas fazem, entender que elas são capazes de estar em outros lugares e que elas podem fazer isso através de mais conhecimento, através de mais oportunidade. Por isso que o projeto, ele é um projeto que ele é acolhedor. E aí quando é engraçado que assim, né, parece até a gente está puxando o saco do Fê, mas não é. Quando eu convidei o Fê, né, para trazer canto, é uma potência, gente, que vocês sabem, porque todos aqui, a maioria canta, né? E assim, é uma potência, é uma coisa que é fora do comum. O Fê, ele conseguiu, é uma turma que às vezes acaba porque tem que acabar, porque se dependesse da turma, ia o ano todo e não tem férias, e não tem nada, porque é uma conexão tão grande, as pessoas começaram a se encontrar. E aí você faz um projeto que não é sobre subir no palco e ser famosa ou cantar. É uma forma de você fazer com que aquelas pessoas se reconectem, consiga ir além a sua ancestralidade, a sua força através da música. Então, eu acho que é um legado de se reconhecer, que eu quero deixar para o futuro, né? Não só para a minha vida, mas para a vida de todos que passam por ela, porque eu acho que é uma corrente, ninguém sobe sozinho, ninguém cresce sozinho. E eu falo que eu sou uma pessoa espírita, iniciada no candomblé, e eu falo que eu sou a mensageira
dessas pessoas. Eu não estou ali à toa, eu não estou nesse maior cargo, um cargo de referência, uma mulher preta que mora no bairro de Madureira, criada em comunidade, dentro do quintal. Eu não acredito que eu estou nesse lugar onde é muito cobiçado, é difícil à toa. Então, não é sobre a Bianca, é sobre pessoas, comunidade, avós. Então eu vou usar isso mais do que para falar de mim, mas sim para falar de toda uma comunidade. Todos aqueles que precisam ser ouvidos através da minha imagem. Vou começar explicando um pouco o que é o Quebulan e o que é o Poéticas na escola, que a gente consegue entender um pouco o que eu faço dentro de Nova Perspectiva. A Alquebulan, ela surge com o intuito de manter uma visão que a gente tem de África. Nós somos pessoas em diáspora, né? A África que a gente pensa que nossos antepassados vieram não existe mais. A África tem mais de 500 anos, né, que já se passou. Então, tudo que a gente tem de ideia é uma ideia. Então, a Alquebulan, ela surge com: vamos idealizar a África que a gente quer viver em diáspora. E a ideia é energia vital. Como eu consigo viver aqui no estado do Rio de Janeiro, como eu consigo viver no subbairro de Nova Perspectiva, que fica em Santa Cruz, com energia vital, fortalecendo os outros, fortalecendo o que está ao lado, fortalecendo a minha comunidade. E aí o Poéticas na Escola, ela nasce daí. Poéticas na Escola é um projeto de incentivo à literatura dentro de escola pública. Nós passamos 3, 4 meses ensinando poesia marginal, que é slam, um pouco da cultura hip hop. E no final desses 3 a 4 meses a gente faz um evento que reúne toda a escola, geralmente são 600, 700 crianças. Viu esse ano, né? A gente desceu as crianças para a quadra e a gente faz um evento que geralmente não presenciam no território. Porque a gente sabe que aqui na cidade do Rio a gente tem muita dificuldade de mobilidade, muitas dificuldades de acesso. E Nova Perspectiva é um território que não tem um espaço público de cultura. Lá tem um complexo de 10 escolas. Então, quando a gente faz aquele raio-x do território, se não tem um equipamento público de cultura, vamos transformar o que a gente tem em um equipamento de cultura. Então, a gente conseguiu uma parceria com a direção da escola pública lá do território e a gente instaurou esse projeto dentro dessa escola. Que é isso, cada ano a gente tenta captar para poder fazer a próxima edição e a gente já está na 6ª edição. E isso me alegra bastante porque é uma luta, é uma batalha, mas a gente tem vencido passo a passo. Então, o Poéticas, ele é isso, assim. E a gente tem colhido já esse fruto do que a gente quer deixar para depois. Nessas 6 edições já passaram várias crianças pela gente, e esse ano foi o primeiro ano que os alunos do ensino fundamental se formaram. Essa escola vai até o 9º ano, não tem ensino médio, e os alunos que estão no ensino médio estão voltando. Estão voltando para acompanhar, para ajudar os novos que estão entrando. Então a gente já está com um olhar também de como que a gente consegue formar esses jovens para que eles consigam levar para mais tempo, talvez até para as escolas que eles estão atualmente. Então, esse é o legado que o Poéticas quer deixar. E essa semana foi interessante que a gente estava conversando sobre políticas culturais, políticas de literatura. O Rio de Janeiro acabou de sair da campanha, né, Rio, Capital Mundial do Livro. Então, a Prefeitura fez muitas ações voltadas para a literatura. Nós ganhamos um edital com esse intuito também, mas eu fiquei reflexivo em relação às escolas públicas aqui do município. Essa escola específica e muitas outras que eu conheço não têm bibliotecas. Elas têm salas de leitura, o que deixa com que não haja uma bibliotecária nas escolas. E se não há uma bibliotecária, se não há uma biblioteca, a escola não tem a obrigação de ter livros dentro da escola. E isso eu entendo como um projeto político mesmo, de fazer com que os jovens não tenham acesso à literatura, não tenham acesso a criar
futuros através da palavra. Se a gente vê os dados de leitura, a gente vê que cada ano que passa está diminuindo a leitura dos jovens. Então, como que a gente consegue fortalecer e estimular isso? E o Poéticas veio com esse intuito, da gente fortalecer esse incentivo do jovem, porque se a gente dá uma porta de entrada que é o Islã, talvez ele se sinta motivado a pesquisar outros tipos também de literatura. Muitos desses jovens não entendem o Islã como literatura. A gente vai na sala de aula e pergunta: quem aqui gosta de escrever? Ninguém. A gente, tá, mas quem aqui escreve no WhatsApp? Todo mundo. Olha, então vocês escrevem, vamos começar por aí. Se vocês escrevem, vocês gostam de mandar uma mensagem para o seu amigo, para o seu amigo? Gostam. Então você gosta de escrever. Vamos começar por aí. A mesma coisa para a literatura. Vocês ouvem Xamã? Vocês ouvem Cabelinho? Ouvimos. Então vocês gostam de literatura. Vamos entender o rapper como poeta também. Se é poeta, é literatura. Então a gente trabalha também essa expansão do entendimento do que é literatura, e isso tem dado certo. Tem dado certo porque no final a gente premia várias coisas, mas sempre tem um livro como premiação. Porque a gente entende que esses jovens precisam ter em mãos o livro. Então, se o Estado ele promove uma política de extinguir os livros para além dos paradidáticos das escolas, o Poéticas ele tem tentado levar o livro de volta para as escolas. O livro físico e a palavra falada. Então, é um pouco disso. Gente, eu vou sair, que eu vou ter que conversar com o Felipe, a gente vai trabalhar junto. Essa é a ideia, o evento é meio isso. O evento é isso, assim, eu acho que pra mim deu. Mentira, não, falando sério. Eu acho que todas as vezes que eu sou convidada para uma mesa, para uma roda de conversa, eu gosto de começar com a minha história. Porque eu sou uma mulher negra, nascida e criada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu sou filha da Antônia, uma mulher que concluiu os estudos formais até o ensino médio, fez o curso normal, uma professora. O meu pai é um cara semi-alfabetizado que conseguiu concluir até a 4ª série do ensino fundamental. A minha avó não foi alfabetizada, então ela só assina com a digital. E meu avô também concluiu os estudos no mesmo nível que meu pai conseguiu. E meu avô era seresteiro. O sonho dele era ser artista. Mas ele era um cara preto de Pernambuco, que todas as vezes que ele ia fazer uma seresta, ele era taxado de vagabundo, eu não sei o que lá, não tem futuro, minha avó foi casar com ele. Outra vagabunda de dobro, vai ter futuro junto, não sei o quê. E aí depois, a neta dessas pessoas sou eu. Uma menina completamente artista desde sempre, como o Femabel gosta de me gastar, TDAH desde sempre, e então que não se conforma com as possibilidades poucas e quase nulas que o sistema capitalista, classista, racista, misógino, LGBTfóbico me impõe desde sempre. E aí surto coletivo na família, né? Todo mundo já fica achando que deu ruim, era inteligente, tira nota boa, mas caraca, cara, essa garota não para, toda hora ela tá fazendo uma coisa. E aí eu lembro que dentro da minha casa eu tenho um irmão mais velho, e minha mãe sempre mandava o meu irmão ir trabalhar com o meu pai aqui no centro do Rio, para mostrar pro meu irmão que existe vida além de Auschwitz. Eu sou de Auschwitz, Nova Iguaçu. E isso sempre martelou na minha cabeça, porque minha mãe falava muito isso pro meu pai. Vambora lá pro centro, vambora lá pra Barra, vambora pra poder você entender que existe vida além de Auschwitz. Só que aí, eu, em Nova Iguaçu, no meu município, me formei no ensino médio, fiz a faculdade, passei em 2 concursos públicos da Baixada Fluminense e hoje faço pós-graduação em Nilópolis. Tudo na Baixada Fluminense. Existe vida além da Baixada? Sim. Mas isso não significa que a vida da Baixada seja ruim. Isso não significa que a vida dentro da Baixada Fluminense não seja possível de ser expandida, de ser vivida com dignidade, de ser um espaço onde se produz arte, sabe? Hoje eu tenho muito orgulho de fazer tudo que eu faço na Baixada Fluminense. Eu mal sei andar aqui no centro do Rio. E aí, em alguns momentos eu preciso repensar, porque eu preciso conhecer outros territórios, mas caraca, eu só tenho 25 anos.
Meu pai com 12 já trabalhava na lavoura e sustentava uma casa. Não tem tempo. Tá tudo bem eu conhecer 13 municípios primeiro, e aí eu saindo para o Rio de Janeiro, mas no meu território já tem uma trajetória de muito sucesso, na minha visão. Então isso já me faz ser uma mulher negra que não tem história triste para contar. Isso me faz feliz. E aí o legado que eu quero deixar é que outras mulheres, outras meninas, assim como a nossa rainha, assim como muitas de nós que estamos aqui, não tenhamos história triste para contar. Amém. Eu quero contar a história da minha mãe, tendo às vezes quase nada ou muito pouco para comer, como um exemplo de superação, mas que não que isso seja romantizado, não que isso seja algo que faz parte da vida de quem vem depois. E aí o Felipe falou do Islã, falou do hip hop, e depois da banda Crioula, que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, eu queria que vocês fizessem barulho para Gladys e Cebola, por favor. Eu amo vocês, vocês são a minha família também. E o Cebola, a Gladys também, mas o Cebola tem um ponto importante, que ele é praticamente um marco inicial da minha carreira enquanto artista. Foi ele que me chamou, que me convidou para fazer o primeiro showzinho na Feira de Brechó. E aí depois, quando a Gladys entrou na minha vida, uma das melhores compositoras da geração, a gente fez essa banda linda, ganhou o prêmio, que vocês fizeram barulho, então estou muito feliz com isso. Mas hoje eu vim fantasiada de rapper. Viram que eu tô de calça larga? Então eu queria voltar um pouco, talvez assim, na minha fala pro hip hop, porque foi algo que transformou muito a minha vida pessoal, a minha vida artística e muito a minha carreira enquanto professora, e tudo num passe de mágica, assim. Eu comecei a rimar em batalha de rima em novembro do ano passado, se eu não me engano, porque a Roda da Via, que é um movimento cultural da Via Light, ali em Nova Iguaçu, fez uma edição em parceria com a Marcha das Mulheres Negras. E aí a edição já foi bem mais vazia, porque eu acho engraçado, né? Quando é os homens falando assim, vou comer tua mãe, tua tia, tua prima, tua avó. Todo mundo tá ali fazendo graça. Pode falar isso aqui? Desculpa, tá? Pode. Não, eu disse que aqui é a mesma coisa. Tá, que bom. Mas enfim, a Roda da Via, por exemplo, já é um espaço onde isso não acontece há muito tempo, que bom, porque a organização tomou vergonha na cara. Mas enfim, ainda existe essa cultura muito machista, muito masculista, muito misógina dentro do hip hop. E aí essa edição, que era em parceria com a Marcha das Mulheres Negras, além de ter pouquíssimas pessoas e pouquíssimas mulheres negras, não tinha nenhuma mulher para rimar. Nenhuma mulher. Branca ou negra, gente pra caramba na praça, não tinha ninguém. Eu falei, quer saber? Eu gosto de rimar em casa, vou rimar. Coloquei meu nome, rimei, e aí depois, na terceira vez que eu fui rimar, já ganhei, e aí sou foda mesmo, enfim. Não, mas agora, falando mais sério, assim, a minha presença no hip hop, nas rodas culturais da Baixada, principalmente na Roda da Vida, Democracia, onde eu batalho muito na Nova Iguaçu, acabou trazendo muitas mais mulheres para estarem ali. Hoje em dia, dificilmente eu sou a única mulher que está batalhando nas rodas culturais. A minha esposa, inclusive, começou a batalhar também, uns 3 meses atrás. Então, assim, no piscar de olhos, você via que não tinha mais só 16 homens na chave. E aí tem pelo menos 4, 5 mulheres. Tem pelo menos 2, 3 pessoas LGBTs. Tem pelo menos uma travesti batalhando lá em Caxias, na batalha do Raul Cortez. As coisas vão acontecendo, assim, isso me deixa muito feliz. E o hip hop também transformou a minha vida enquanto educadora. Eu sou professora de português, tu até falou das professoras de português, estamos aí presente. Tá vendo? Eu nem sei como é que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro me deu esse diploma pra mim, na minha mão, que agora eu sei do jeito que eu quero. Olha só que coisa maravilhosa. Eu adoro falar sobre isso, gente. Ai, sistema, eu entro, carcomo tudo, mastigo e cuspo do jeito que eu quiser. Que eu agora sou funcionário do município, quem não gostou, não tem mais o que fazer, que eu já fazendo em concurso. E aí, aula de língua portuguesa, sempre a professora mais insuportável da escola, que todo mundo detesta, porque geralmente é uma carniceira louca.
Infelizmente, porque é isso que a gente aprende a ser dentro da universidade. Eu sempre costumo contar uma experiência que eu tive. Já tô acabando, tô falando pra caramba, né? Já vou fechar. Fiz nada, falei nada. Eu costumo, é porque ele já tá falando assim. Eu não Mentira. fiz. Deixa eu comentar. Você nem tá me vendo, Natália. Você não tá nem me vendo, Natália. Pelo amor de Deus. Eu tô mandando mensagem pra Vivi. Tempo? Então, vou olhar pra Eu tô ti. mandando mensagem pra Vivi, avisando ela daqui. Quem Ó. está controlando o tempo sou eu. Entendi. Eu não vou me demorar mais muito não, mas eu acho importante contar um pouquinho dessa trajetória enquanto professora de língua portuguesa. A minha primeira experiência dando aula de gramática foi em 2021, na escola que eu estudei, inclusive no meu bairro. E aí, pandemia. E tava todo mundo louco, completamente desequilibrado, doente. E as crianças mandavam muitas mensagens para os professores no WhatsApp, pedindo ajuda, trabalho e não sei o quê, E aí eu entrei, e quando chegou na hora da prova as crianças não foram bem. Eu perguntei assim, gente, o que aconteceu? Que ninguém tirou dúvida comigo, eu passei a revisão, ninguém falou nada, que não sei o quê, e a prova foi ruim. E eles falaram assim, professor, então, a gente não manda mensagem para você no WhatsApp porque a gente tem vergonha de você corrigir a forma que a gente escreve. 2021 isso, e desde então eu nunca superei essa fala das crianças do 8º ano, porque é uma violência. A língua, por mais que a gente fale hoje em dia, muito entre aspas, a língua do colonizador, porque a gente sabe, né, que a gente não fala mais português e sim o português, mas essa língua é materna. A gente socializa, a gente aprende a ser gente através da linguagem. Então, uma criança ter vergonha de conversar com uma professora que está ali para ajudar, para ensinar, para poder fazer com que ela amplie as suas possibilidades, é constrangedor, é vergonhoso, é degradante. Isso não pode acontecer. E desde então, eu venho nesse movimento de ser uma professora de português, faltam 5, gostei disso, ser uma professora de língua portuguesa que traz a língua portuguesa de volta para esse aluno, que tenta fazer com que ele se aproprie do que é seu. Eu não vou ensinar português para ninguém, porque todo mundo ali fala português, a gente se entende, a gente é sujeito de onde a gente é, do nosso território. Estou ali para ensinar as regras de gramática? Estou sim, porque eu quero que os meus alunos, assim como eu, passem no Enem, entrem na faculdade e peguem seu diploma para fazer o que eles quiserem com eles depois passar no concurso. Mas, ao mesmo tempo, eles têm direito sobre essa língua. E aí, teve um dia que eu falei assim, cara, eu sou rapper, sou MC, vou dar aula de Irlanda para essas crianças. Dei aula de hip hop, aí a gente rimou, aí eu apresentei o Islando Xamã, aí não sei o que lá. Uma aula, oficina de hip hop, assim, né, que estava ali no planejamento para a coordenadora não me bater. Depois disso, as crianças do 9º ano da escola que eu trabalho hoje, José Pinto Teixeira, fizeram uma feira de Irlã sozinhos, eles. Ia ter uma feira de ciências de culminância de semestre ali na escola, e eles falaram assim, tia, a gente pode colocar o slam ali? E eles fizeram, tipo, várias crianças fizeram slams sobre suas vivências, sobre o BTS, sobre o garoto que ela estava apaixonada, sobre não sei o que, sobre não sei o que lá. Aí depois eu vim sistematizando, e aí, porque sempre tem aquele um ou outro que não participa. E aí em grupos, você vai fazer um slam sobre racismo ambiental, esse outro vai fazer um slam sobre maio laranja, esse outro vai fazer um slam... E aí virou um negócio esplêndido. Numa turma, numa escola de crianças, que todos os professores no conselho de classe vão para reclamar que eles não fazem nada, que eles não querem nada, que eles não se interessam por nada, mas é claro que eles não vão fazer nada. Porque a gente está falando um monte de poesia de um menino que eles nunca leram na vida, Machado de Assis, brabo, negão, tudo. Mas uma criança no 9º ano dificilmente vai acessar com facilidade aquela linguagem. Ela acessa a linguagem do xamã. Ela acessa a linguagem até de uma galera que a gente não queria que acessasse. Que é o agressor de mulher, né? Dentro do hip hop tem o monstro. Que é o tal do Eminem, que tem aquele... O Eminem, é importante falar o nome, porque eu falo de graça, mas ninguém entende. O Eminem, que todo mundo sabe que a letra dele tem um monte de coisa de violência contra a mulher. E aí, sabe? E é isso que as crianças acessam, e é isso que os MCs de batalha, quando batalham comigo, se referenciam. Porque é isso que eles têm de perspectiva. E aí,
quando nós ocupamos o espaço da escola, ocupamos o espaço da academia, ocupamos o espaço da igreja, ocupamos o espaço da religiosidade para trazer essas outras perspectivas, aí a brincadeira começa a ficar acessível para os mais jovens, acessível para as crianças. Então, assim, mais uma vez eu estou muito feliz de poder estar trazendo um pouquinho da minha vivência aqui com vocês. Mais uma vez eu acho importante dizer que eu não quero mais pessoas pretas tendo histórias tristes para contar. Quem tem que superou, que foda, que maravilhoso, mas isso não pode mais ser uma realidade. A gente não pode, ano após ano, sofrer as mesmas violências e ano após ano ter um ou outro pinçado que superou e virou referência de luta, eu não quero lutar não, gente. Tô cansada, a Duquesa já falou, eu li a ata se esforçando tanto, então vou cansar bem mais cedo. Eu tô linda, descansada, jogo certo, bonita. Então, assim, hip hop nas escolas é muito brabo, estou muito feliz de te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, juro que eu já conheço. Amo vocês, parece que eu estou finalizando a mesa. Deixa eu passar o microfone. Antes de falar sobre legado, acho que vou voltar também um pouquinho lá atrás. O Grupo Código, ele se inicia bem antes de fundarem o Código. Era um grupo de pessoas fazendo teatro na igreja, em salões de festa. E aí, em 2005, eles fundaram o Grupo Código. E aí era uma companhia teatral. E depois eles começaram a pensar sobre oferecer oficina e outros trabalhos sociais. A gente é reconhecido como ponto de cultura desde 2009. A gente está há 21 anos em Japeri. E aí meu primeiro contato com o grupo foi em 2008, onde eu tinha duas primas que eu nem tinha contato com elas, e a gente morava na mesma rua, e eu vi elas passando com canudinhos de jornal. E aí eu fiquei super admirado com aquilo e perguntei uma vez sobre onde era, o que elas faziam, onde era. E aí eu fui pro Código. Chegando lá, a primeira oficina que eu entrei foi o artesanato, com Débora Cruz. Fiquei uns 7 anos fazendo artesanato. Só que eu vivia no Código de segunda a segunda. Eu estava no Código de segunda a segunda. Eu fazia artesanato, dança, circo, audiovisual. Todas as oficinas que o Código oferecia, eu estava lá. Porque era a minha comunidade, era a minha família que estava me escolhendo. Eu sou a pessoa que pesa às vezes, gente. Então, se em algum momento já pesar, desculpa. E aí eu estava passando ali por volta de 11, 12 anos, foi quando eu entrei no Código, 2008. E aí eu estava passando pelo processo de descobrir um homem gay. E ao mesmo tempo passando por diversos outros conflitos, porque meu irmão, os meus irmãos, 2 irmãos meus, estavam começando o envolvimento deles com tráfico, e aí um foi preso, e aí passando toda aquela situação com a minha mãe, e foi ali, naquele lugar, que eu consegui o acolhimento mesmo, de família. Eu entrei em 2008, e aí eu passei por todas as oficinas, e aí depois eu me afastei um pouquinho, porque aí o Código ficou sem dinheiro, sem recurso, e aí deu uma pausa, ficou só a companhia. E aí em 2017, a Débora Cruz, que era minha professora de artesanato durante 7 anos, ela me convida, a gente vai voltar com as atividades do espaço, e a gente vai inaugurar uma biblioteca comunitária. A gente vai homenagear essa biblioteca comunitária com um dos colaboradores, que era o Marcos Félix, um dos professores do município, e que ajudava o grupo. E preciso da sua ajuda. E aí me chamou, e aí a gente ficou um processo de meses, reformando todo o espaço, pintando o teto, fazendo tudo o que precisava ser feito. E aí a gente inaugurou, teve um evento, e aí em 2018 eu recebo a ligação da Juliana França, que é a nossa vice-presidenta, me convidando para fazer parte do grupo, como integrante e fazer parte da gestão do grupo. Então, estou desde 2018 na gestão do grupo. E aí, quando eu entro em 2018, na gestão do grupo, depois eu fui ter contato com a Rita.
que é uma das fundadoras já em 2005. E ali, com a Rita, foi onde eu comecei a pensar sobre legado, sobre o trabalho que é desenvolvido ali, sobre a importância daquilo ali para o território, a importância daquilo ali para Japeri. E foi tipo a partir de Juliana, Rita, que eu comecei a criar preço pelo lugar que eu morava, porque eu não tinha, porque Japeri é uma cidade muito conservadora, e aí passava por todos os conflitos de estar me descobrindo como homem gay. E aí ali chego, vejo Juliana, tem Débora, tem Rita. E aí a Rita, a gente veio o processo da pandemia, código parou as atividades. E o que a gente faz agora? A Rita começou uma articulação junto com o Grupo Código, com várias instituições. E aí o Grupo Código começa a ser um ponto de entrega de cesta básica. E aí, passando por todo aquele conflito da pandemia, quem vai para o espaço, umas pessoas com medo de sair de casa e com receio. Foi Rita, eu e Carol França, que é a nossa presidenta. Então, estava de segunda a sexta, nós três no espaço, entregando cesta básica, entregando álcool. Uma pessoa não consegue me buscar no espaço, a gente ia na casa da pessoa, levava a cesta básica. E ali a gente entregou, sei lá, mais de 3.000 cestas básicas. E naquele momento foi onde eu falei, esse é meu legado. Meu legado eu aprendi com a Rita, fazendo o trabalho que a gente estava fazendo. E aí dali veio outras atividades, outras ações, entrega de ovo de Páscoa para as crianças. E a Rita idealizou uma ação que é Natal da Alegria, que a gente ela passava o ano todo arrecadando brinquedos, e em dezembro ela doava para as crianças lá de Japeri. Ela se vestia de Papai Noel. Ela se vestia de Papai Noel, subia no carro, e aí era som, e ela, a Rita. E aí eu falei, meu Deus, achei meu legado, achei o que eu sei fazer e eu quero morrer fazendo. Foi com o Grupo Código. E aí, hoje o Grupo Código não tem mais, nenhum dos fundadores fazem parte do Grupo Código. Em 2021, abril de 2021, Rita faleceu por Covid. E aí, só que antes de falecer, em 3 meses, ela assumiu a Secretaria de Cultura de Japeri. E uma das primeiras pessoas que ela chamou para trabalhar com ela fui eu. E aí, em 3 meses, ela revolucionou a cultura de Japeri. Em 3 meses, ela tinha um planejamento da Secretaria de Cultura. E aí, ela faleceu em abril. Eu fiquei os 4 anos do mandato que ela iria ser secretária. E a gente ficou os 4 anos trabalhando em cima do planejamento da Rita. E aí, hoje, o grupo não tem nenhum dos fundadores. Hoje, o grupo tem 10 integrantes. A maioria jovens negros, e que fizeram parte da oficina. Carol França, nossa presidenta, ela foi aluna em 2007. Juliana França, vice-presidenta, foi aluna. Emily Lemos, que é tesoureira, que faz parte da diretoria, a gente hoje tem uma diretoria formada por 3 mulheres negras, foi aluna. Então, o nosso legado é de continuidade. Em outubro, o Grupo Código ele vai fazer 21 anos. 21 anos na cidade de Japeri, fazendo todo o trabalho que é desenvolvido lá, oferecendo oficinas gratuitas, eventos. O código está aberto para a comunidade. E o legado é a continuidade, mesmo em alguns momentos esmorecendo, mesmo em alguns momentos não tendo recurso, mesmo no momento que a gente está agora de possivelmente ser despejado, a gente não enfraquece e quer continuar. Então esse é o legado, a continuidade do grupo, porque ele foi para mim, então eu quero que ele seja para outras pessoas. Acho que é isso.
difícil. Eu não sei vocês, mas eu fico muito tocada por tudo isso, porque eu também fui uma pequena Vivi que foi impactada, seja pela tia, que na minha época era tia, agora não pode mais ser tia, né? Na minha época era tia da escola, hoje não pode mais, é professora. Seja por uma tia da escola que olhava para mim numa festa junina, uma menina preta e gorda, em um colégio particular, eu era bolsista, obviamente, mas uma menina preta e gorda num colégio particular. Então uma tia que olhava para mim na festa junina e falava: você vai dançar sim, porque não tinha par para mim, né? Uma menina preta e gorda que fazia aula de jazz na escola, porque eu não tinha dinheiro para pagar aula de jazz. E aí assim, mas você não vai botar essa roupa? Que essa roupa fica esquisita. Eu vou botar sim, eu sou linda, porque eu ouvia isso em casa. Uma menina que ouvia Alcione com os pais. Então, o quanto que você vai criando por observação, por vivência, essa reconexão, o quanto que você vai adaptando a linguagem para falar, para conversar com esse idoso, com essa juventude, com esse jovem, com essa pessoa necessitada, o quanto que a gente adapta as nossas práticas religiosas, nossas práticas de culto. Porque, mas sempre foi assim. Que síndrome de Gabriela é essa, galera? Eu não estou falando de dogma. Eu não estou aqui falando de dogma. Eu estou falando do que a gente precisa olhar. O ano é 2026. O que a gente consegue olhar e atualizar? Porque, sim, precisa de atualização. Houve um tempo em que se ficava recolhido um ano no barracão. Hoje em dia, me diz quem consegue ficar um ano recolhido no barracão, gente. Eu fiquei o meu tempo. Voltei e fui mandada embora. Processo. É fácil, né? Processar. É muito simples processar. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, e a gente tem espaço para 3 perguntas. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu vou fazer... Agora sim, Natália. Eu vou fazer o encerramento aqui da mesa. E aí, eu fiquei pensando aqui, né? No quanto que... Uma palavra que ficou reverberando aqui para mim foi reconexão. E notem que não é conexão, é reconexão. E aí alguém falou de manhã do religare, né? Do quanto que a gente se reconecta, porque essa conexão não é perdida. Ela pode ficar enfraquecida, ela pode ficar esmaecida, ela pode ficar dolorida, cansada, fragilizada, mas ela não se perde. Em algum momento essa reconexão vai ganhar força, vai ficar mais calibrosa, mais firme, mais vigorosa, por assim dizer. Então, enquanto pensam nas perguntas, aí eu vou olhar para cá, quando eu olhar para cá de novo, já quero as mãozinhas levantadas. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais, como é que a gente encontra os projetos de vocês, como é que a gente compartilha, como é que a gente tenta ver, de repente aqui, tem alguém aqui entre nós que trabalha na prefeitura, que de repente pode ver esse negócio aí de despejo. Que é esse despejo? Ninguém vai despejar nada aqui. Que é esse despejo? Aproveita o ano eleitoral, vamos embora. Entendeu? Vamos bater lá na porta, vamos usar a linguagem ao nosso favor. É ano eleitoral, vamos bater lá na porta. Eles vão fazer isso com a gente? Eles não inauguram praça, não mandam carpinar a praça? Vamos lá e vamos pedir. Faz uma ação social aqui, resolve essa documentação aqui pra gente. Vamos. Como é que a gente encontra esses projetos? Eu sei que tem em Madureira, eu sei que tem em Nova Sepetiba, eu sei que tem em Altos, eu sei que tem em Japeri. Mas como é que eu encontro? Qual é a rede social? Como é que eu procuro? Qual é o e-mail? Com quem que eu falo? Tem cartãozinho? Como é que é isso? Fala pra gente aí. E as perguntas. Olhei, ninguém levantou a mão. Tá, tá. Calma, Femabel, calma. Eu acho que é sempre esse processo de reconectar mesmo, né? Uma vez o Femabel até falou pra mim, eu sou idealizador e produtor do canal da diversidade lá em Japeri, e a gente está na 7ª edição, teve agora em junho, e as 7 edições sem R$1. Não tem R$1. Todo mundo que foi se apresentar, todo mundo que está na produção, são pessoas do Grupo Código, amigos que chamam para produzir, os artistas que estão para participar. E aí uma vez eu esmoreci e falei que não ia fazer a tal edição no ano, e aí o Femabel falou: tá cansado? Descansa, mas não desiste. Então acho que é esse processo de sempre se reconectar. Estou cansado, paro e depois volto de novo e continuo.
Eu vou passar a rede social do Grupo Código, se eu passar de projetos. Tem cada Celulares na mão para anotar? O meu é JRR Oliveira com 2R. E o Grupo Código é Grupo Código _ E aí, RR Oliveira com 2R. Oliveira. E o do Grupo Código _ Pode aparecer um outro perfil, só que a gente foi hackeado nesse perfil, a gente perdeu. E a gente não quer apagar ele. Perguntar de história triste, olha. Não, mas é porque quando for jogar, vai aparecer 2 perfis. Só que a gente não quer apagar outro perfil, porque tem muita coisa lá. Então acaba servindo como portfólio. @a Natália Canta. Não rima. A Natália conjuga verbos. Não era professora, gente? Canta também? Ela faz tudo. Profissões. E queria passar também o @ da instituição que eu estou participando da reconstrução, vamos dizer assim, que é o Educa Hip Hop. Chamar alguém de hip hop e tal. @ Educa Hip Hop. Educa Hip Hop, né? Só isso. @alquebulan.ac ALKEBULAN. Aplicação numa frase. Alquebulance. Fala de novo, irmão. Alquebulan. Como é que é? ALKEBULAN. Alquebulan.ac. E o meu é Fê Calarco. Fê Calarco. Vivi, só adicionando um pouquinho do que você falou sobre a gente correr atrás de recursos e pedir ajuda, eu acho que falta muito isso na gente. A gente também tem hora que se acha muito autossuficiente, a gente não é autossuficiente, né? E muitas das vezes a gente não vai concordar 100% com aquela outra pessoa que está na nossa volta, que claro, cada um tem uma ideologia, uma busca, mas às vezes aquela pessoa que está do lado que você não concorda 100% é uma pessoa que pode te ajudar. E aí, como uma coisa que eu aprendi muito, né, que para mim também é muito difícil, que eu sou uma mulher de ansante escorpião, então tenho um gênio horroroso, né? Meu pai é curtíssimo. Mas uma coisa que eu aprendi muito é deixar esse lado, né, da Bianca, pessoal, de lado e pensar no que eu faço. No que eu faço é muito maior do que eu, do meu gênio, do meu pensamento, da minha ideologia. Então, de vez em quando, eu vou ter que dar uma engolida no sapo, né? Até porque esse lugar, esse carro que eu carrego, o que eu mais faço é engolir sapo, né? Ó, tô o tempo todo aqui porque não é fácil. Mas é exatamente buscar essas ajudas, sabe? Eu não concordo, mas às vezes é aquela pessoa que está do seu lado, que você não concorda muito com ele politicamente, mas é uma pessoa que pode te ajudar. Então não é sobre você, é sobre toda uma comunidade, né? Tudo que está à nossa volta. Porque assim, é uma das coisas que eu sempre também não entendi. Eu falei, gente, você chega nessas rodas de encontro aí de projetos, só tem gente branca que é aprovada. Tudo Zona Sul. A gente fica aqui, ó, para ter um projeto aprovado, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente estar se unindo mais, um tentando ajudar o outro. Eu vou tentar ver o que eu consigo fazer, já que eu gosto de dar uma chorada, né? Quem não chora não mama. Delícia. Não é isso? Mas é isso, o meu projeto ele se move porque eu comecei também a ter essa cara de pau, entendeu? De me jogar, de falar, olha, eu sei que a galera aqui, mas a galera é profissional da arte, então ela precisa trabalhar, ela precisa ter seu dinheiro, ela precisa ter sua dignidade. Eu sei que a gente vai fazer com ou sem, né? Porém, a gente também precisa valorizar a quem está aqui. E é uma coisa que esse ano eu fiquei muito feliz, porque eu consegui colocar 10 professores, eu tenho 10 professores no projeto, e todos eles são negros. Então foi uma vitória. E foi do nada, eu falei, gente, a galera é preta retinta, né? Que babado. Olha a potência, né? E é isso, a gente vai se adaptando, a gente vai se organizando ao longo desse processo. O Instagram da oficina da Escola de Arte Paulo da Portela é @Escola de Arte Paulo da Portela. Quem quiser conhecer, vai ser um prazer ficar ali na Portelinha, na primeira sede da Portela, onde tudo começou. E o meu é Bianca Monteiro Oficial, tá bom?
Palma, gente! Palma, não entendi. Eu vou fazer de novo porque não funcionou. Eu tô olhando para cá, quando eu voltar eu quero as 3 mãos levantadas. Então, temos já 3 perguntas, que coisa maravilhosa. Eu posso levar o microfone, Femabel? Perguntas sucintas para a gente ter mais tempo. Ele aqui, ele ali, o professor de literatura André e o nosso e Jeff. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para o Felipe e uma para a Bianca. Mas antes disso, eu preciso falar para a Natália que desejar as boas-vindas, porque eu também sou professor de Nova Iguaçu, da rede, então somos colegas. A minha pergunta não é exatamente, mas eu gostaria muito que a gente se trocasse figurinha. Se a gente precisar bater em alguém na rede, a gente já são 4 mãos e não 2, né? Porque o negócio lá é difícil, mas a gente tá na luta. E parabéns pela aprovação. Bom, vocês dois, aquilo que mais me tocou passa nos 2 casos pelo diálogo entre uma cultura mais periférica, ou mais localizada, ou mais preta, ou como vocês quiserem chamar, e uma espécie de cultura meio mainstream, uma cultura mais sistematizada, ou um sistema cultural mais genérico, mais amplo, né? Considerando isso, vem a pergunta para o Felipe. Você falou sobre o Islã e que você tinha esperança de que através do Islã os alunos alcançassem esse outro aparato cultural, né? Que aquilo pudesse ser uma espécie de isca. Mas você não discorreu muito sobre isso. Então a pergunta é isso: se você poderia falar sobre esse interesse, se você tem exemplos que possa citar de alunos que morderam a isca, digamos assim, e que se interessaram, fizeram outras coisas, enfim, né? Então, na verdade não é uma pergunta, é um pedido, né? Se você pode discorrer mais sobre isso. O primeiro a morder a isca fui eu. Eu vou passar para a Bianca, que aí eu silencio aí. Tá. Gente, só um minutinho. A gente faz as 3 perguntas e aí vocês têm mais tempo para responder. Tá. Pode ser? Pode funcionar assim? Obrigada. E no caso da Bianca, assim, você falou uma coisa muito legal, que foi uma pergunta, assim, por que não quem está lá no samba, quem está lá na favela, ou quem está lá na minha localidade, ela não pode ser uma artista, não pode ser uma atriz, não pode ser um cantor. Não tem como a gente não pensar na pergunta oposta, ou seja, numa enxurrada de pessoas que não são do carnaval, que não são da cultura desse universo, mas que num passe de mágicas estão imersas dentro desse universo. Todas as pessoas têm direito. Eu não quero te colocar nenhuma saia justa, não se sinta constrangida a isso, por favor. Mas eu queria que você falasse mais sobre esse duplo movimento de pessoas. Muito interessante que você falou, assim, por que não, quem está aqui comigo não pode alcançar esses equipamentos culturais, não pode ser artista, não pode ser, né? E ao mesmo tempo comparando isso com esse outro movimento de pessoas que são às vezes artistas que não são desse universo e às vezes que nem artistas são, mas que ocupam ou buscam ocupar esses espaços ligados à cultura preta ou da cultura do carnaval, enfim, esse duplo movimento. Virgínia? Oi, gente, boa tarde. Eu sou o pastor André Garcia, sou pastor aqui dessa igreja. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria ler uma coisa aqui pra gente. Abre aspas. Combinaram de nos matar. A gente combinamos de não morrer. Vou repetir. Combinaram de nos matar. A gente combinamos de não morrer. Fecha aspas. Essa é uma frase do livro Olhos d'Água, da nossa grande escritora Conceição Evaristo. Quando vocês estavam falando sobre literatura, primeiro eu quero me solidarizar a vocês e dizer para vocês que trabalham com literatura, com arte, que vocês não estão sozinhos. Esse processo a gente está fazendo no micro também, no espaço escolar. A gente não concorda com a ideia
de sala de leitura, a gente quer sim biblioteca, a gente não concorda, eu sou professor de literatura, eu não concordo com o currículo de literatura na escola pública, um currículo de literatura que não privilegia as nossas produções artísticas, nossas, de pessoas pretas, né? Meus alunos leem Conceição Evaristo porque eu levo Conceição Evaristo. Meus alunos vão entender Luiz Gama como poeta porque eu levo, porque os meus colegas também levam Luiz Gama para a sala de aula. Mas essa não é uma realidade do currículo. O currículo do Estado não nos permite fazer isso. Então, eu queria me solidarizar a vocês e dizer que a gente também está fazendo isso. A gente acredita que na nossa ação conjunta a gente vai conseguir furar esse sistema. É a nossa esperança. E aí vem a minha pergunta, diante da frase da Conceição, como nós aqui que produzimos arte, combinamos de não deixar morrer a nossa arte, a nossa produção artística, no nosso lugar, no nosso território, com a nossa cara. A gente entende que a produção de arte, ela acaba correspondendo ao poder, a necessidade do sistema hegemônico. Então, o sistema hegemônico vai fazer a gente entender que o lugar de balé é para a menina branca, não é para a menina preta. É que a menina preta que vai querer fazer balé e usar a minha calça preta, essa sapatilha preta, ela não vai ter espaço aqui, porque o padrão sempre foi o rosa. Porque o rosa é a pele do branco. Então, como a gente, dentro dessa realidade, combinamos de não deixar a nossa arte morrer? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Não, minha pergunta é bem mais simples, não foi embasada como o Léo e o André, porque vocês são produtores culturais. Alguns anos atrás, um tempo atrás, sempre ouvi essa palavra, eu não fazia ideia do que o produtor cultural fazia. E eu acho que talvez não seja uma coisa só minha. E então, hoje em dia, eu já tenho uma ideia muito melhor do que acontece. De uma maneira simplista, você vai pegar um input e vai sair um output. De uma maneira muito simplista, na cabeça de alguém que se formou em engenharia agora, então estou com a cabeça um pouco... Engenheiro, né? Não, engenheiro não, a pessoa está mecanizada por causa do TCC. Mas, assim, eu queria que alguns de vocês, não sei se todos podem falar, se tem algum momento que vocês perceberam e falaram assim, nossa, eu sou um produtor cultural, se houve esse momento em que vocês tiveram esse estalo na cabeça de vocês e perceberam, eu estou produzindo futuro. É só isso. Microfone não é um problema, né? É um problema o microfone? Não. Mas a gente pode poupar, né? Sim. A gente poupa. E a transmissão também agradece. O povo está ouvindo. Como a gente teve duas perguntas gerais e duas específicas, a gente consegue, tudo bem para quem perguntou, se a gente dividir, e aí quem teve pergunta específica responde a pergunta específica, e as perguntas gerais, Natália e Júnior, cada um responde uma. Pode funcionar assim? Pode. Tudo bem para quem perguntou? Perfeito, então. Vocês lembram as perguntas? Então tá bom. É porque eu lembrei da última pergunta. Aí você olha pro Femapel, não tem nada a ver com isso. É porque se conecta, pelo menos pra minha resposta, assim. Por favor. Porque indo de trás pra frente, e de frente pra trás, eu sou de Santa Cruz, passei por fui bolsista na PUC-Rio para poder estudar artes cênicas, e a partir da minha aprovação, que eu recebi um e-mail falando que eu ia estudar na PUC-Rio, na Gávea, que eu nunca tinha pisado, de graça, que se eu fizesse a conta ia dar mais de R$1 milhão, assim, gente, eu estou ganhando R$1 milhão. Então, eu preciso, quando me formar, e foi um comprometimento que eu fiz comigo mesmo, não foi para ninguém. Eu vou me formar, e depois de me formar, eu preciso retornar ao território para que eu possa fazer um tico do que eu ganhei. Então,
Antes de ir para a PUC, eu fui produtor de guerrilha, que é o produtor, né, que trabalha sem dinheiro nenhum, batendo de porta em porta, pedindo cota de 100, 200 reais, 300 reais, por divulgação, por ingresso. Então eu já passei por tudo isso, já chorei horrores, porque um dia passando por 10 lojas, recebendo vários não. Então, ali eu já me entendi como produtor cultural. E isso se permaneceu na graduação e se permanece até hoje no mestrado. Só que teve a virada de chave, que foi quando eu estava trabalhando numa hamburgueria, que era ali que eu estava tirando meu sustento, pós-pandemia. A história é triste, Natália fez assim. Natália tá ouvindo. E eu me dei um prazo, eu falei, não, eu vou ficar aqui 1 ano só. Eu vou trabalhar nessa hamburgueria 1 ano e depois eu vou me dedicar à arte e à cultura. Porque eu preciso ter uma meta muito bem definida para não ficar para sempre aqui, porque não é onde eu quero estar. E aí no meu segundo mês nessa hamburgueria apareceu um curso. Venha se qualificar em produção cultural. Eu, caramba, vou tentar, vai que, né? Até então meu aprendizado na produção cultural foi só na luta mesmo, ali na raça. E aí foram 7 meses de formação todo sábado. Eu saía do trabalho 3 horas da manhã em Botafogo para estar 7 horas em Jacarepaguá. Mas eu acreditava que eu precisava fazer aquele curso, porque aquele curso ia mudar a minha vida. E de fato mudou. A partir dali eu consegui ter instrumentos para pelo menos competir um pouco com o pessoal da Zona Sul em editais. Porque eles tinham o instrumento da escrita direcionado a projeto e eu não tinha. Eu só tinha experiência prática. Então aquilo ali foi a minha troca de chave de produtor cultural, instrumentalizado. E a partir dessa instrumentalização que o Poetics conseguiu ter recursos para ser viabilizado. Porque até então eu só tinha vontade e tinha ideias. E às vezes a ideia não dá para sair sem R$1 no bolso. Não dá, a gente quer, a gente tenta, a gente até faz, mas com dinheiro a qualidade é muito maior porque a gente consegue remunerar as pessoas. E é importante isso, ter remuneração dessas pessoas. Então, quando o Léo pergunta, né, sobre como que a gente consegue fazer essa troca de chave também para as crianças, na Artes Cênicas na PUC-Rio é dentro do departamento de letras. E eles vangloriam, assim, estava na minha cabeça, agora eu esqueci o nome da autora. Fala aí uma autora, Zona Sul. Clarice Lispector? Essa mesmo. Você quer dizer como já está no nosso fundo, não? É um departamento de letras que vangloria a Clarice Lispector. Gente, eu detesto Clarice Lispector. Eu detesto, gente, a gente pode falar isso, porque imagina. Não pode. Os pares todos, babando o pé da Clarice e eu. Gente, não suporto a Clarice. E eu caí numa disciplina de geração sobre Clarice Lispector. Fiquei 6 meses lendo, produzindo a partir das leituras da Clarice. E aí eu cheguei, primeira aula foi para a professora, porque eu não tinha escrito na emenda que era Clarice. E professora, eu detesto ela e não dá mais para mudar de disciplina, porque fácil. Não, já que você detesta, vai ler mais ela. E aí você desgosta dela, conhecendo a obra dela mais a fundo. E foi incrível. Continuo detestando. Mas foi incrível ter a experiência de estar ali experimentando o que eu não gosto. Detestar com propriedade. Detestar com propriedade. Na faculdade também, eu tive uma outra disciplina obrigatória que era de escrita. E eu não tinha aptidão pela escrita. Eu não gostava, eu tinha medo da escrita. E a pergunta que eu faço hoje para os meus alunos é a pergunta que esse professor me fez. Quem aqui escreve? Ninguém escrevia, inclusive eu. Minto, eu não escrevia, outros colegas escreviam. E aí ele começou, gente, vocês escrevem no WhatsApp, então vamos escrever uma frase. E começou uma frase, de uma frase sobre um parágrafo, eu terminei de escrever um texto de teatro. Então eu usei essas ferramentas que eu tive de experiência própria para as escolas públicas. Então eu percebo também que isso funciona. Eu tenho uma professora parceira, atualmente ela está afastada, mas que ela aplica na sala de aula dela, tem lá Conceição Evaristo, tem frases
de rappers, tem música do Xamã na sala de aula. Então a gente é um pacto que a gente faz. Eu com a escola comigo, claro que não são todos os professores, tem professores que chegam lá, vocês sabem o que é Islã? Religião. Não é religião. É poesia falada. E tá tudo bem, a gente está ali também para poder explicar para os professores as outras formas, né? Então, eu acho que é um pouco, não sei se eu respondi, mas eu tenho essa experiência própria comigo mesmo de ter uma porta de entrada, e eu percebo que os alunos também conseguem ter. Alunos que antes que não produziam poesia, hoje já produzem suas poesias. Alunos que tinham timidez, que ficavam super com o capuz fechado e tudo mais e tal, hoje em dia já estão muito mais disponíveis para o jogo, estão muito mais disponíveis para se apresentar. Isso é uma evolução que a gente percebe a cada ano. E tem alunos que saem da escola e estão produzindo, estão estimulando professores de outras escolas a que façam projetos de poesia também. Então, eu recebo muita ideia de professores do município. Como é que eu faço para receber um projeto aqui na escola? A gente não consegue abraçar porque é isso, falta de recurso. Mas a gente tenta sensibilizar esses professores e direcionar como que eles conseguem replicar. Então, se um aluno que passa pela gente por 3 anos quer na escola deles, a gente consegue ir lá fazer uma formação com eles para competir da forma autônoma deles. A gente acompanha, sem problema nenhum. Então, a gente faz um pouco dessa forma para poder replicar e chegar em mais territórios, já que a gente não tem tantos braços assim por enquanto. Dentro do produto cultural, eu acho que também tem a questão do fazer que aquele produto cultural está produzindo e criando, né? Eu me reconheci como produtor cultural dentro do grupo Código, mas porque eu também estava inserindo em outras coisas, a gente tem essa coisa de impulsionar a outra pessoa e inserir em ficha técnica. Então eu passei por iluminação, operação de som, assistente de produção, tudo dentro do que podia fazer. E aí eu consegui criar o meu reconhecimento como produtor cultural. Só que para outras pessoas que não eram as minhas pessoas, elas passaram a me ver como produtor cultural quando eu estava produzindo um carnaval na prefeitura, que trabalhava na Secretaria de Cultura, produzindo um carnaval de 5 dias, recebendo um salário mínimo e trabalhando 12 horas por dia, saindo 5 da manhã do dia e retornando 2 da tarde. E aí, como eu tinha aquela visibilidade toda, eu sei o que você está fazendo. Mas aí o trabalho que a gente faz, uma festinha de as crianças na comunidade, brinquedo, cachorro-quente, bolo, não é um trabalho de produtor cultural. Então, eu acho que ele tem esse olhar também para a produção do produtor cultural. Sendo claro e objetivo, eu adoro polêmica, na verdade, né? Faz parte. Então, a gente está falando de um movimento que é 100% preto, né? O carnaval foi criado por pessoas pretas. Eu vou falar o que eu tenho até de referência, Paulo da Portela, né? E aí é uma coisa que foi uma criação para essas pessoas poderem sobreviver, serem reconhecidas. Eu acho que na verdade nem pensaram em fama naquele momento. Era uma maneira dessas pessoas sobreviverem numa sociedade que queriam e fazer qualquer coisa para excluir essas pessoas. E aí, o que acontece? Só que entra, né, o glamour. E era uma coisa que tinha tudo para dar errado e deu certo. Foi o carnaval. E aí, entra o glamour, entra o poder, entra o dinheiro. E aí ele deixa de ser preto. Né? Ele era preto até ser pobre. Até ser o bloquinho, ali da esquina da casa da tia Ciata. Depois que sai da casa da tia Ciata, ganha o mundo e começa a entrar muito dinheiro em todo mundo, em todos os olhos, todo mundo queria fazer parte disso. Então, ele deixa de ser um movimento preto para ser movimento de todos, né? Que falam, carnaval é para todos. Não sei aonde, né? Mas enfim, isso aí é uma outra conversa. E aí ele deixa de ser, aí eles começam a usar isso, né? Carnaval é para todo mundo pode fazer parte do carnaval. Sim, realmente, todo mundo pode desfilar no carnaval, mas nem todo mundo faz parte do carnaval.
Porque desde o momento que você não vai nas escolas de samba, que você não entra nessa comunidade, que você não faz parte dessa comunidade, então você não faz parte do carnaval. Você não faz parte dessa cultura. Né? Então, é muito difícil, porque o carnaval ele cresceu tanto, ele ficou tão valioso, né? E aí as pessoas foram, ao longo desses anos, esquecendo de fato para que ele foi criado. Qual de fato é o movimento do carnaval? Né? Para que ele existe? E essas pessoas começaram a ver esse lugar como um lugar de visibilidade. Então, se elas aparecem, são o quê? Novembro, que a gente começa mesmo? Precisa saber os técnicos, né? E desfile? Bota aí. Não, vamos botar assim, ela ficou o ano todo na televisão, enfim, na internet, bombando, fazendo, enfim, várias outras coisas, né? E aí, no final, ela, mas tem um mês, que esse pessoal tem um mês de fato, né? Um mês é o único tempo que ela tem para estar fora da mídia, porque todo mundo aparece. A tia da cozinha, a faxineira, a aderecista, a rainha da comunidade, que ninguém vê o ano todo, mas vê naquele mês que fala de carnaval. Passou dezembro, todo mundo fala de carnaval, todo mundo foca no carnaval, todo mundo quer botar na sua playlist. E o samba Biscão Natal, minha rainha samba, não sei o que, as passistas, fala mal, fala bem, enfim. E aí todo mundo, a mídia para, a gente está falando de algo que é mundialmente conhecido. E é a paixão do mundo, porque eu conheço o mundo através disso. Então não tem um lugar que eu não chegue que eu não sou a Xuxa preta, sabe? Então, assim, é a referência do mundo é o carnaval, sabe? É a potência, igual o futebol. E aí essas pessoas, elas não vão ficar de fora disso. Então, para elas, tanto fez, tanto faz, que é uma cultura, tanto fez, tanto faz, se ela está levando para a avenida a ancestralidade, cultos, sabe? São coisas que a gente vai vendo tanta coisa bizarra, sabe? E aí você vê, assim, falando bem, né? Vou ser bem franca. Aconteceu isso no ensaio técnico, tá? Veio a Lorena Raíssa, que é a rainha de bateria da Beija-Flor, e aí você batendo toda aquela potência novinha, né? Maravilhosa, aquele samba forte, chega até a voar. Aí todo mundo está aqui, ó, parado olhando pro seu celular. E aí entra a menina, a rainha de bateria lá da Grande Rio, né? Que eu não estou podendo pagar dinheiro pra ela. E aí entra a menina da Grande Rio lá. E aí todo mundo da Sapucaí parou. Pegou o celular e fez assim. Aí eu fiquei espantada. Aí tinha uma menina do meu lado, né? Uma menina negra. Aí ela quase pega o celular e falou assim: você não vai pegar o celular na minha frente mesmo. Você não vai fazer isso do meu lado. Eu não aceito passar por isso. Você vai lá pro outro lado. Do meu lado você não vai fazer isso. Que isso que? Você não vai fazer isso do meu lado. Quer dizer, passou uma menina da comunidade de Nilópolis, nascida e criada dentro do samba, do mesmo samba, e as pessoas simplesmente não reconhecem. Foi diferente para aquelas pessoas que estavam vendo o desfile dentro da Sapucaí, num solo sagrado que é nosso por direito. É dos meus ancestrais, é dos nossos ancestrais. Sabe? É uma cultura preta, é uma cultura nossa que a gente tem que se orgulhar. Fomos nós que criamos isso. E aí, a galera, tipo, quem é na fila do pão para ela, sabe? E aí vem uma pessoa que não sabe nem quem é Paulo da Portela. Entendeu? Quem é Tia Seata? Quem é Candeia? Quem é o Ismael Silva? Quem é, sabe? Não conhece a cultura. Porque eu acho que para mim o mais doloroso dessa história toda, né, é que as pessoas se apropriam de algo que elas não querem nem conhecer. Porque é tão fácil para elas estarem ali. Para mim não é fácil. Eu mato um leão por dia. Todo dia eu tenho que provar para as pessoas por que eu sou capaz de estar à frente da bateria. E por mais que tudo pareça lindo, né, uma história linda, que a gente não vai falar de tristeza, né, Natália? Nada de tristeza, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas assim,
realmente é um lugar de resistência, de força diária. Porque as pessoas falam assim, não, esse lugar nunca foi de comunidade. Como não, gente? Como não? Quem faz o carnaval é a comunidade. Porque assim, um carro alegórico não entra 100 pessoas, né? A gente faz parte de uma escola de samba, são mais de 500 pessoas saindo da sua casa, às vezes com seu pouco dinheiro de passagem, para ensaiar numa quarta-feira, porque a pessoa trabalha o dia todo. Muitas das vezes aquela pessoa tem um salário mínimo, um cartãozinho do ônibus. Eu já vi pessoas esperando clarear o dia para poder pegar o seu Japeri, que às vezes mora lá em Santa Cruz, mas é apaixonado pela Portela. E como a escola de samba não é comunidade? Como essas pessoas não são valorizadas? Porque elas são apagadas, né? É engraçado como ver uma pessoa famosa e ela tem uma força dentro da escola, e aí você esquece do mestre de bateria, né? Eu estava falando isso sobre até a própria Grande Rio mesmo que aconteceu. Eu falei assim, gente, mas tem outros segmentos dentro da escola. Tem o casal de maissara e porta-bandeira, que carrega o pavilhão, né? Tem o mestre, tem baianas, tem as passistas, tem... na verdade lá não tem, né, música da comunidade, mas enfim, sem preocupação também. Mas assim, e assim, então tem outros segmentos que fazem o ano todo pela escola, que estão ali. Quando a escola mais precisa, quem está dentro da escola é a comunidade. É a comunidade que compra a mesa, é a comunidade que é tão fã que compra camarote. Se está, vamos comprar camarote. Vamos ajudar a escola, que ajuda a escola na cerveja, que movimenta o evento da escola. Ninguém é tão fiel quanto o sambista. É impressionante. Né? Você vê, você faz uma roda de conversa, as pessoas ficam, eu vou, não vou. Mas bota uma bateria. Elas vêm cansadas do trabalho, mas não é tão. Elas não pedem lugar onde para sentar, mas tá se batendo toda. Porque é isso, porque é amor, né? Eu acho que o que mais me intriga nessa história toda e o que mais me dá força para continuar lutando, sendo uma militante da causa, sendo uma pessoa que faz sim, que movimenta, gostando ou não, sabe? Eu acho que não vou agradar todo mundo, mas eu sou uma pessoa da comunidade, eu sou cria de um chão, de um samba, então eu acredito muito nessa força, dessa raiz, sabe? Dessa árvore que a gente rega todo dia para que assim, ela se mantenha viva. A gente está falando de uma cultura que é centenária, né? Então, olha a força disso, olha a força desse poder, olha o poder que tem. E você vê isso, sabe, se acabando, você vê isso sendo desvalorizado, você vendo isso cada vez mais que passa, as pessoas olham menos porque as pessoas estão muito... eu particularmente, eu tenho ranço disso, de internet, sabe, eu tenho ranço, porque as pessoas só mostram aquilo que elas querem ver, as pessoas só curtem aquilo que é interessante, sabe, para elas, e só coisas bobas, só coisas pequenas, o que as outras pessoas fazem, histórias que se contavam. Eu falo que lá tem várias histórias de mulheres incríveis. Tem uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo, da tia Verinha, e tem uma foto que eu vi. A tia Verinha, ela está do lado do Natal, né, na construção do portelão. E a tia Verinha foi braço direito do Natal. Então, assim, tudo que fazia ali, tudo que organizava, nada, ele não falava com a tia Verinha. E aí você vê lá a tia Verinha sentada, em toda a missa que tem, ela ali, né, já está um pouquinho debilitada, enfim. E aí você fala assim, as pessoas passam pela tia Verinha como se ela não fosse ninguém. Eu falei, gente, vocês sabem que a Verinha, ela tem esse chão que a gente está pisando aqui, ela que construiu? Ela que estava aqui na obra? Porque isso é valorizar as mulheres, é valorizar as mulheres pretas, as suas histórias dentro do samba, dentro da sua comunidade. Esse lugar, sabe? Então, assim, eu não tenho problema com essa questão de polêmica, eu não concordo, eu acho que esse lugar à frente da bateria, sim, é um lugar de meninas da comunidade, quem samba. Porque imagina, né? Você tá lá, aquele coração batendo, pulsando, e você tá lá, não dá, gente, não dá, é fora. Né? Nem fala isso, como é que se rebola pra não deve estar nervosa, né? Porque é isso,
Cíntia, como é que você vai chegar e você não vai estudar? Quem é Nanã, né? Quem é essa ancestral? Quem é essa referência? Independente de qualquer coisa. Eu tive foi muito engraçado, porque ano 2017, já terminando, tá, filha? Não adianta ficar olhando, não. Eu em 2017. Ó, 1h30 com o Viviane. Você tinha que botar um negócio da gente 2h30. Uma hora é muito pouco. Em 2017, eu vim assim no ápice da minha história, né? Que eu vim representando o Oxum. E aí eu vim de corpo pintado. Foi assim muito impactante, porque eu mesmo estava com medo e as pessoas acham que a gente quer o tempo todo ficar expondo nosso corpo, mas não é essa a ideia, né? A arte é muito mais do que um corpo pelado, do que uma mulher gostosa pra gente. Pelo menos pra mim é isso. E aí quando eu olhei no espelho eu falei, meu Deus do céu, que loucura que eu tô fazendo, né? De entrar assim na avenida. E aí no ano do Milton foi 2020, não, 24 não, 25. 24 são defeitos de cor. No ano do Milton, olha que loucura, né? Eu vim pintada, o corpo praticamente todo de fora, 2024, né? Trazendo um defeito de cor. E em 2025 a gente faz uma homenagem a Milton Nascimento. E aí eu vim de Nossa Senhora. Eu falei, gente, que isso? Né? E aí, mas eu fiquei com mais medo da Nossa Senhora. Por incrível que pareça, porque eu falei, gente, é uma santa. Como uma santa vai estar de bunda de fora? É engraçada a preocupação que a gente tem, porque eu poderia muito bem só botar a fantasia, entrar e tá tudo bem, acabou, fazer minha parte, fazer bater palma, né? Não ter essa empatia, esse respeito, né, com o catolicismo, não ter essa preocupação de como as pessoas vão olhar isso. Será que vai ser muito ofensivo para elas? Será que elas vão entender essa linguagem da arte? Né? Será que realmente eu vou conseguir fazer isso? Tanto que eu fiquei um pouco travada, que eu fiquei tão insegura. Eu falei assim, Jesus, olha, quando eu sair dessa avenida eu vou ganhar tanto pau da igreja, mas eu vou ganhar tanto pau da igreja. Amém. Porque a igreja católica, ela tem isso, né? Ela repudia algumas coisas, e algumas coisas a gente tem que mandar autorização para eles poderem autorizar. A gente não pode sair vestindo nem fazendo qualquer coisa. E concordo, porque existe uma regra, né? E que você não pode, é uma cultura milenar, você não pode chegar e querer fazer aquilo que você quer, sem pedir licença, sem respeitar, sabe? Então, é exatamente esse lugar. Eu acho que essas pessoas, elas não poderiam estar nesse lugar, porque elas não entendem, elas não respeitam e elas não valorizam aquilo que a gente faz. Não faça isso, longe de mim silenciar uma mulher negra, pobre, periférica, professora concursada, cantora de slam, mas você tem exatamente 45 segundos. Como é que quem produz arte combina de não morrer, Natália? Não morre. Arrasou. Sabendo que o tempo ia passar, eu tropicalizei para poder ser o mais rápida possível e eu serei. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que falar que eu não tenho história triste para contar é um ato político. Porque... Eu sofri tanto racismo na minha vida que quando eu fui tentar cuidar da minha saúde mental, eu descobri diagnóstico de depressão, ansiedade gravíssima e descobri o TDAH. Vieram as altas habilidades também? Sim, mas vieram outras duas coisas bem sérias. Só que a questão é que eu não quero e eu não pretendo me matar igual a Neuza Santos fez. Porque o racismo já determinou o meu CEP, já determinou as oportunidades que eu tinha, já determinou os acessos que eu tinha. E eu acho muito difícil uma menina preta como eu não sofreu tanto de racismo que eu sofri na escola e em todos os espaços que ela está, porque onde eu estou o meu cabelo parece que é não sei o que as pessoas querem me tocar, que as pessoas querem me fazem e querem me ridicularizar, não sei o que. Então eu assumi pra mim que eu não quero ter história triste para contar o tempo inteiro, porque a nossa história enquanto pretos aqui no Brasil é triste o tempo inteiro.
Então o racismo, como o Fê sempre fala, já determinou muita coisa na minha vida. Mas ele não vai dar a última palavra. Amém. E aí, rapidamente, passando para o próximo tópico, na minha casa era muito difícil pensar no produtor cultural enquanto um profissional, enquanto um trabalhador, porque existe um mito de que o artista vai aparecer uma vez na televisão e vai ficar famoso. Né? Quando eu falei para minha família que eu queria ser cantora, eles me inscreveram no The Voice, e a partir do momento que eu não passei e fui muito famosa no primeiro The Voice que eu tentei, eu já era um fracasso. Porque as pessoas da periferia, principalmente da Baixada Fluminense, que é o território de onde eu venho, não têm acesso à produção cultural enquanto profissão. Elas não entendem que existe processo para você virar artista, da mesma forma que existe processo para você virar professor, médico, engenheiro, padre, pastor e qualquer tipo de coisa que você queira ser dentro da sua vida. E nessa lógica também existe uma folclorização muito grande de tudo que não é hegemônico. Com todo respeito, se eu falar alguma coisa, já vou me desculpando logo, a gente acredita, porque eu fui catequista por 10 anos, então assim que me foi ensinado, na história de um homem que foi assassinado e ressuscitou 3 dias depois e subiu voando para o céu. Mas quando a gente fala de Curupira, é folclore. Quando a gente fala de Boitatá, é folclore. Quando a gente fala de carnaval, quando a gente fala da história de Nanã, quando a gente fala da história de Iemanjá, quando a gente fala de quaisquer narrativas que não sejam as hegemônicas, brancas, cristãs, que estão nesse espaço de hegemonia, é tudo folclore, é tudo mito. Nada tem o mesmo valor, nada é colocado da mesma forma dentro da sociedade. Então eu acho importante colocar isso, porque o meu mestre de capoeira antigo falava que capoeira não tinha nada a ver com candomblé. Aí eu saí da roda, eu falei assim, amor, dá uma segurada, a gente vai se avisando, porque é isso, quando atinge outros espaços, agora tem campeonato mundial de capoeira, então já não pode ser muito preto. Campeonato mundial, carnaval, o maior evento cultural do planeta, não, negro não pode, negro não tem como ser negro, não fica chato ser negro. Tudo que é bom de cultura de arte ser negro, rock negro, samba negro, blues negro, tudo negro. Vamos dar uma segurada, para pensar. Já estou acabando. Sabe como eu acho que a forma da gente não deixar morrer a arte e o nosso legado na nossa vida é propondo, por exemplo, a aula aberta que eu dei com a minha companheira na Roda da Via, que falava sobre oralituras do hip hop. Porque o MC, ele muitas vezes não entende que ele está fazendo arte. E a Leda Maria Martins vai trazer isso, e a nossa conexão vai trazer isso, e o Efêmero, que é lá de Paracambi, colando no evento do Amigo de Santa Cruz, vai trazer isso. Então, da mesma forma que o griot era alguém, dentro das tradições africanas, instrumentalizado ancestralmente para poder passar tudo que a gente tem de cultura de geração em geração, a nossa comunhão, a nossa troca, a nossa coletividade vai fazer com que o nosso legado não morra. E aí a última coisa é que eu não queria ser produtora cultural, honestamente, porque eu gosto de cantar, gosto de ser artista, sou desorganizada pra cacete, tenho muito problema com horário, mas se eu não fizer essa gestão da minha arte, vão dar um jeito de acabar com ela. Então eu estou fazendo pós-graduação em linguagens artísticas, cultura e educação no IFRJ, porque eu quero não gostar de autoras negras. Porque eu quero que tenha tanta autora negra na escola, para as crianças estudarem, para a gente ler, para poder gozar. Eu falo assim, isso aqui eu não me identifiquei não gosto não. Mas eu ainda não posso fazer isso. Porque são tantas poucas opções que não dá. Por último, quando a Conceição Evaristo... Caraca, foi muito rápido agora, é a última coisa. Quando a Conceição... Eu não podia deixar de contar isso. Eu queria que todos vocês conseguissem ver a cara de Femabel nesse momento. Ele está tremendo. Vai acabar agora. Quando a Conceição Evaristo ia entrar na Academia Brasileira de Letras, não sei se vocês lembram, foi 2020 ou 2021, isso estava sendo muito discutido dentro da universidade, do ambiente acadêmico e tudo mais. E aí eu tinha um professor branco, que já até foi, que ele falou assim, gente, vamos parar para pensar, a ABL, aquele menino que tem várias faces, que fala que tem um monte de personagem, como é que é, aquele garoto? Que escreve no nome de um monte de gente. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa... A ABL é lugar de gente que escreve assim. Tem
muita coisa para dizer. Agora a Conceição Evaristo é muita vivência, né? É muita vida dela. Não é, porque o Fernando Pessoa não conta a vida dela. A Conceição Evaristo, ela conta a vida dela, né? Por favor. E ele não estava entendendo nada do que ele está falando, porque vivência, como a própria Conceição explica, não é sobre o espelho de Narciso que olha para si. É sobre o espelho de Oxum, que transforma esse espelho em arma para lutar, que tem um espelho que reflete coletividade. Amém. Então é isso. Obrigada. Deus do céu! Senhor! Natália, volta, tem a foto. A foto. Nunca mais! Primeira e última edição! Senhor! Deus do céu, 9h30 aqui na igreja ainda fazendo mesa. Mas calma aí, Natália, vem cá rapidinho. É só uma foto que você faz seu xixi. Primeiro eu quero agradecer muito a vocês. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. Eu tenho muito orgulho de ter pessoas como vocês. Não é porque a Bianca paga meu salário e Felipe paga esporadicamente. Não, é porque eu tenho muito orgulho de poder chamar essas pessoas de amigos, irmãos, de poder ter vocês perto sempre. Amigos, os amigos cantores que estão aqui hoje, eu amo muito vocês. Eu canto muito mais que a mais da metade de vocês, mas eu amo estar com vocês. Eu amo, vocês fazem a minha vida, eu não construo nada sozinho, eu não chego em lugar nenhum sozinho, eu chego com vocês, eu sou muito grato por ter vocês comigo. Vamos fazer essa foto? Uma salva de palmas pra eles, gente. Pra ganhar a CC na faculdade, pode usar. Peraí. Junto! Peraí. Olha pra cá. Mas aonde? 16 telefones. Eu não tô contando flash, cadê? Oi! Divulga no Bluetooth! Ei, obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Tá. Gente, duas coisas muito importantes. Nesse momento a gente tem uma apresentação artística e... O quê? Ah, tá, obrigado. Então eu já vou pedir para a pessoa que vai cantar já começar a se posicionar, para vir para cá. Eu quero que vocês assistam com muita atenção e após essa apresentação de 15 minutos, a gente tem um coffee break incrível liberado pra gente, comer muito e voltar pra palestra com a pastora Fabíola, que tá aqui com a gente com muito amor e carinho. Bom, o músico já tá posicionado, pode vir pra cá, conectar já no cabo do violão, por favor. Ele é cantor, é compositor aqui no Rio de Janeiro, onde desenvolve seu trabalho musical com referências da música brasileira, do R&B, do rap e do jazz. Com canções marcadas pela observação urbana, pela palavra e pela mistura de ritmos, com sua obra transita entre diferentes linguagens sonoras e temas ligados à cidade e ao cotidiano. Além da música, atua como jornalista e artista visual. Gostaria de uma salva de palmas. Deus vai te usar. Ele interrompeu a apresentação, cara. Pode tirar. Não tá gelado, não. Que mais cedo eu passei um calor danado dentro dessa igreja. Tá liberado? Tá, então você fala. Foi, vida? Foi? Meu Deus, não fala nada. Bianca, fora da folha de pagamento do mês que vem, Fê, Mabel. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro Bersotti, por favor. Onde você quiser. Som. Cebola.
Vai. Ivo. Oi, quando a rua chama, você não se deixa. E quando eu não te amo, você nem se queixa. Tudo anda bem, não acreditem. Quando avistei, não sei sofrer. Deve ser o adeus. Deve ser o adeus. Deve ser o adeus. Eu já posso ver você sumindo no horizonte, no horizonte. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu assobo nos aros, vou brincar no vento leste. A aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, viu? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, tá? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, viu? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, tá? Muita gente desconhece. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu assobo nos aros, vou brincar no vento leste. A aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, viu? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, olará, tá? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando o
mão já perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larápio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larata. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larápio. Todo mundo quer cheirar. 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 Desculpa. Não, eu só queria falar uma coisa porque a gente estava pensando em fazer um cover para esse show e a gente escolheu Na Asa do Vento, que acho que todo mundo deve conhecer, o João do Vale, cantor e compositor maranhense, que, sem querer romantizar a miséria e tudo mais, mas mesmo analfabeto, ele compôs algumas das canções mais bonitas da história do nosso país e memorizava todas as melodias e letras sem escrever nenhuma delas. E então achei que seria especial para essa tarde cantar essa, Na Asa do Vento. Então é isso, vamos na rua me inspirar. Quero viver pra mim, quero viver pra mim. Quero me dominar, quero me controlar. Quero saber dos seus, posso falar dos meus. Que horas vou chegar, que horas vou voltar. Quero viver pra mim, quero me ter por bem. Quero me defender, quero me afundar. Cuidado ao virar, ao gostar, eu vou estar na curva a me esperar. Cuidado ao virar, ao gostar, eu vou estar na curva a me esperar. Quero me rever, quero me engolir num beijo, que é tentar me achar na multidão. Quero confundir, quero distrair o medo, que é reconquistar, que é me emprestar ao som. Cuidado ao virar, ao gostar, eu vou estar na curva a me esperar. Cuidado ao virar, ao gostar, eu vou estar na curva a me esperar. A me esperar. A me esperar, a me esperar, a me esperar. Obrigado, muito obrigado. E o Fê me apresentou belamente, mas eu também queria apresentar o Ivo Costa, meu amigo, guitarrista, que veio aqui tocar comigo hoje. E bora pra última. Quer cantar com a gente? Vista a camisa? Não quer dar. Eu acho que vai me ajudar a desestressar. Gente, juro, eu amo que o pessoal está aqui
que eu sou professor do Bessote, que orgulho, né? Canta pra não bater em ninguém, canta. Você sabe bem que quando o tempo fecha eu corro, visto a camisa do time, Cajazeiras de novo. Afrodite nasceu das ondas, que ficou pra trás foi espuma, é nela que eu me banho. Você sabe bem que quando o tempo fecha eu corro, visto a camisa do time, Cajazeiras de novo. Afrodite nasceu das ondas, que ficou pra trás foi espuma, é nela que eu me banho. Meu olho no seu osso no meu, nem tudo é quadril, nem tudo é você. Você sabe bem que quando o tempo fecha eu corro, visto a camisa do time, Cajazeiras de novo. Cupido voou por cima, revelou seu cotovelo, é nele que eu me apoio. Meu Obrigado, gente. Foi isso. Obrigado, Fê. Obrigado, Bessote. Gente, já comeram, né? Mais tempo, se você começar a me mandar mensagem falando que o evento tá atrasado brigando comigo, eu vou falar pras pessoas. Vamos comer então, pessoas. Amen?
Amen. Tá frio, Fernando. Tá frio. O inferno é quente. Your breath aligns with mine again, like the rain.